Olá, paz do Senhor, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar um estudo sobre evangelista aqui. Nós já falamos sobre profeta, já falamos sobre chamado e hoje nós vamos falar sobre evangelista. Inclusive, daqui a pouco em outro vídeo nós vamos falar sobre presbíteros, diáconos, pastores, missionários. Cada vídeo vai ter um tema. Esse de hoje vamos falar sobre evangelistas, o chamado de um evangelista. Para você que é obreiro, para você que gosta de aprender bem a Bíblia, é um estudo maravilhoso que você vai aprender hoje. Antes de continuar assistindo, mas clica aí, me ajuda aí a seguir o canal, se inscrever, curtir, comentar com alguém, enviar para alguém esse vídeo, compartilhar. Eu preciso chegar a 1000 inscritos, me ajude por favor, tá? A chegar a 1000 inscritos, tá certo? A vinheta agora vai rodar e logo após o vídeo. Bom, vamos dando aqui então sequência. A palavra evangelista tem um significado muito importante. Para você que gosta de estudar, eu estou aqui com um livro muito bom de teologia do obreiro, que ele é maravilhoso sobre isso. A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas. E era um nome de uma ordem que a igreja colocou na igreja primitiva lá no passado. Ela era distinta dos apóstolos, profetas, pastores e mestres. Isso quer dizer que tinha evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, tinha tudo isso. O evangelista era uma especificação também que tinha. Conforme indica o seu nome, era aquele que anunciava as boas novas, que saía em campo falando do amor de Deus, anunciando boas novas. Então pode ser que eu esteja falando para algum evangelista agora, que tem esse cargo eclesiástico na igreja. Você vai saber se você está cumprindo com ele direitinho, da forma que deve cumprir, tá certo? Então vamos lá. Evangelista. Filipe foi, sem dúvida, um evangelista muito importante na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26, está falando aqui porque, por intermédio daquele eunuco, o etíope, foi conduzido a Cristo. Jesus usou Filipe para trazer aquele eunuco a Cristo. Aquele eunuco era de uma outra terra, ele era etíope, e ele foi lá e gostou, pegou um livro de Isaías, começou a ler aquilo e não sabia o que significava, e você conhece a história que está lá em Atos 8, 26. E na qualidade de evangelista, Filipe foi para aquela estrada, foi conduzido pelo Espírito àquela estrada de Jerusalém, e lá então ele subiu ao carro onde estava aquele etíope, explicou a Bíblia para ele, o que ele estava lendo. Ele creu em Jesus como Salvador de sua vida e foi batizado ali mesmo. Tinha uma água por ali, um córrego, um rio, alguma coisa. Ele ali mesmo foi batizado nas cidades do norte, lá de Azoto, na cidade de Cesareia. Filipe pregou muito por essa região, ele rodou muito pregando. E Filipe foi um homem muito usado por Deus. E ele era, nos primeiros anos, diácono da igreja. Está escrito em Atos 6, versículo 5. O ministério de evangelista podia ser exercido cumulativamente. Ele podia ser, ao mesmo tempo, diácono e evangelista, igual hoje. Você pode ser presbítero e evangelista. Na verdade, todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, deveríamos ser bons evangelistas, ganhar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Deus. Se você não está sendo um bom evangelista, já deveria pensar sério nisso. Começar a ganhar pessoas para Cristo. Em Atos 13, versículo 1, está dizendo isso. Você está vendo o versículo aí na tela. Em 1 Timóteo 2, versículo 7, também está falando sobre isso. Está na tela aí para você ler esse versículo. Ainda há evangelista nos dias de hoje? Sim, há evangelista nos dias de hoje. Ao contrário do que afirmamos antes, com respeito aos apóstolos, profetas, contexto do Novo Testamento, e em decorrência do fato de que a obra do evangelismo está intimamente relacionada ao dia a dia da igreja, convém afirmar que o ministério de evangelista continua em evidência. Claro que continua. Você pode continuar sendo um ganhador de almas. No passado, nós tivemos alguns homens muito bons nisso. Moody, ele foi um camarada assim, que ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Já leu sobre ele? Já assistiu um filme sobre ele? Põe aí no YouTube, Moody. A palavra, eu vou colocar aqui para você na tela aí, sobre esse filme do Moody.
É tremendo esse filme, porque ele vai falar sobre esse evangelista lá do passado, aí de 200 anos atrás. Cara, excelente. John Wesley também foi um grande evangelista. Spurgeon, já ouviu falar nesse nome? Não? Você é evangelista e nunca leu nada sobre Spurgeon? Poxa, você, hein? Tá ruim, hein? Tá ruim. Se você é evangelista e nunca ouviu falar nesses nomes aqui, tu tá ruim. Tu tem que melhorar. Tu tem que se aperfeiçoar. Tem muitos outros. Eu vou colocar alguns aqui na tela para você. Filmes, livros para você ler, coisas interessantes para você ler, para você estudar, para você assistir, para você entender que esses camaradas, esses homens de Deus, esses grandes evangelistas aí, fizeram um trabalho lindo na obra do Senhor. Lá atrás, ganharam muitas almas. Moody, uma certa vez, ele pregava para multidões, sem microfone, sem nada, naquela época não tinha, né? E ele, uma certa vez, ele pregava, ele começava um sermão e falava assim: amanhã a gente termina, continua esse sermão. Então, aí vocês voltam para estudar mais, para ouvir. E numa daquelas noites que ele deixou o sermão para terminar na outra noite, houve um incêndio lá em Chicago e matou muita gente, quase destruiu a cidade inteira de Chicago. Uma boa parte de pessoas morreram naquele incêndio. Dali para frente ele ficou tão assim sentido com aquilo que ele resolveu nunca mais deixar terminar uma mensagem para uma outra noite. Toda noite, quando ele terminava de pregar, ele já convidava as pessoas para aceitar Cristo. Toda noite ele convidava as pessoas para aceitar Jesus. Por quê? Porque ele falou: e se morre alguém ao sair daqui? Isso é verdade. Um obreiro da nossa igreja, um presbítero da nossa igreja, ele estava pregando num culto e ele fez um apelo para um jovem. E esse jovem disse que depois aceitaria Jesus. E naquele dia ainda não ia aceitar, não, ia deixar mais para frente. Esse jovem no outro dia morreu. No outro dia teve um acidente e esse jovem partiu para a eternidade. Aí eu te pergunto, e agora? Por isso que é importante você ganhar almas o quanto mais rápido possível, fazer apelos, convidar pessoas para ir ao culto. Seja um bom evangelista. Faça a tua parte. Bom, você viu aí, agora acho que você vai assistir alguns filmes, ler alguns livros muito importantes sobre esses grandes homens. Na Assembleia de Deus, o evangelista é um cargo acima do presbítero e fica abaixo do pastor. Não que existe degraus para isso, biblicamente falando. É mais um regime, né? Uma regra que existe na denominação Assembleia de Deus. Características de um evangelista. Olha, um evangelista verdadeiro, que segue a palavra de Deus, ele tem a seguinte característica. Primeiro, amor pelas almas, a ponto de buscá-las uma a uma. Você está disposto a fazer isso? A buscar as almas uma a uma e trazê-las para o reino de Deus? Eu acho que você deveria se esforçar um pouquinho em fazer isso. Segundo, deixa eu ver aqui. Qualquer evangelista que se preze, que queira ser um bom evangelista, ele precisa mostrar isso. Eu tenho almas aqui. É como você chamar alguém para fazer uma colheita. Aqui na nossa região tem muita colheita de café e caqui, e de chuchu e de outras verduras. Você pede um camarada para ele ir lá e colher café. Ele vai encher um saco de café e trazer. Chega no final do dia, você fala: e quantos sacos de café você trouxe? Eu só enchi, peguei um pouquinho, então um punhado aqui na minha mão. Não, meu amigo, você era para trazer durante um dia aí, encher 10 sacos de café, 8 sacos, 5 sacos de café. O evangelista é a mesma coisa. Você foi chamado para evangelizar, para trazer pessoas para Cristo. Aí eu te faço uma pergunta e te chamo a atenção. Quantas pessoas você conseguiu trazer para Cristo nesse período que você está sendo um evangelista? E eu não estou falando aqui só para quem tem evangelista no cargo, na carteirinha, não. Eu estou falando para você que se acha um evangelista, que quer ser um evangelista, até porque todos nós precisamos ser. Jesus foi um dos maiores evangelistas, o apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus andavam de cidade em cidade conquistando pessoas, trazendo pessoas a Cristo, ensinando a verdade. Isso é ser um evangelista, é ganhar almas, é trazer pessoas para Cristo. Então vamos lá, seguindo aqui. O segundo é ser chamado por Deus. Uma das características de um evangelista é ele ser chamado por Deus. O ministério não é uma aventura. Não é você que acha assim: eu vou ser isso porque eu quero. Não, claro que se você quiser ser um evangelista, você vai
Deus quer mesmo que você seja, foi Ele que colocou esse propósito no teu coração. Mas quando Deus chama, meu irmão, nada atrapalha. Então o segundo passo aqui é ser chamado por Deus. Terceiro passo, crer na eficácia do Evangelho. Você precisa crer naquilo que você prega. Se você pregar uma coisa, mas você mesmo não acredita naquilo que você prega, não adianta. Lá em Romanos 1, versículo 16, está na tela aí para você, está escrito assim, Paulo dizendo que pregava o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então ele pregava, mas ele cria, ele acreditava, ele sabia que aquilo surtia efeito, que aquele poder de Deus ali surtia efeito na vida das pessoas. Então você precisa crer e acreditar. Pregue, mas fale com firmeza com as pessoas sobre o amor de Deus. Quarto, receber sua mensagem de Deus. A mensagem que você vai pregar tem que ser a que você recebeu de Deus. Não é pregar heresia para as pessoas. Não, o meu pastor disse que não pode cortar cabelo para ir para o céu. Aí você vai pregar essa besteira para os outros. Meu pastor disse que não pode usar bigode porque não vai ser salvo. Que a mulher não pode mexer na sobrancelha. Que não pode colocar uma tinta na unha. Que não pode... Se você começar a pregar bobeira que não está na Bíblia, você vai pregar coisa errada, meu irmão. Para com isso. Prega aquilo que está na Bíblia. Prega a mensagem de Deus. Jesus falou para nós ir para todo mundo pregar o reino de Deus. Santificação, obediência, vem tudo no pacote. Entendeu? Agora, obediência é o quê? As doutrinas bíblicas, não coisas inventadas por homem. Tá bom? Não prega nada de inventado por homem, não. Quando alguém pregar uma coisa para você, procure saber se está escrito na Bíblia. Quinto, só um versículo aqui antes. 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que também vos entreguei. Então, ele recebeu de Jesus aquilo que estava pregando para as pessoas. Quinto, empenha-se por alcançar resultados. Você precisa ver resultados no seu trabalho. Se não está vendo, se esforce. Fala, eu tenho que fazer mais, eu tenho que lutar mais. Ore, busque a Deus, vá atrás de pessoas, vá fazer visitas. Tira aquele tempinho que você sabe que sempre sobra aí. Evangelize no ônibus, na padaria, no trabalho, na rua, por onde você passar. Vai evangelizando. O evangelista deve lembrar que quando está pregando, está trabalhando com as pessoas que possuem uma alma eterna. Essa alma é eterna. Você precisa ganhar essa pessoa. Leve essa pessoa a Cristo, faça o teu trabalho. Tem pessoas que pensam, por exemplo, assim, de chegar um dia, claro, que os nomes dos políticos, dos artistas, dos atletas, dos inventores famosos já serão mencionados, não serão mencionados e nem lembrados. Quantas pessoas do passado que não têm os seus nomes mais lembrados na história, já foram esquecidos? Tem um versículo na Bíblia que fala: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam ou conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente refulgirão. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 3, está falando desse versículo que eu acabei de ler. Que se você é daqueles, evangelista, que a muitos ensinam e conduz à justiça, conduz à salvação, você vai brilhar como uma estrela. Teu nome vai ser sempre falado. Esse camarada foi um grande evangelista. Por exemplo, você ganha uma pessoa para Cristo hoje, que vai ganhar o seu filho, que vai ganhar o seu neto, aquela história vai ficar na família. Quem ganhou essa família para Jesus? E foi seu fulano de tal. E foi o irmão fulano de tal, que já faleceu com 80 anos, mas ele que ganhou a nossa família toda para Jesus. Provavelmente você está se lembrando de alguém que evangelizou você, que ganhou você para Cristo. Você sempre não lembra que essa pessoa pregava para você? Você não lembra que essa pessoa te fez visitas? Que essa pessoa um dia te chamou a atenção e te ganhou para Cristo? Pois é, você vai contar isso para várias pessoas. E o nome dessa pessoa vai estar sempre vivo. Seja você também um ganhador de almas. Aqui, quanto tempo você está na igreja mesmo? Põe nos comentários aqui, quanto tempo você tem de crente? Escreve aí nos comentários. Quanto tempo você tem? Qual é o seu cargo na igreja? Presbítero, pastor? Diácono, cooperador, auxiliar, missionário? O que você faz na igreja? Obreira? O que você faz? Quantas almas você levou a Cristo agora? Eu te pergunto. Tem como colocar aí? Quantas pessoas você pregou, ensinou para elas e elas vieram a Cristo?
Se você tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, você é um evangelista, está de parabéns. Agora, se você não ganhou nenhuma ainda, tá mal, tá ruim para você. Ganhe alguém, leve alguém para o culto à noite. Convide alguém para Cristo. Vá na casa daquela pessoa que nem gosta do evangelho. Às vezes é aquela que vai aceitar. Seja um bom evangelista. Faça um trabalho de um bom obreiro, seja um bom evangelista. Deus está te chamando para isso e quem sabe está até te chamando a atenção nesse vídeo para isso. Fica aqui então esse estudo sobre evangelista. No próximo vamos falar sobre presbíteros, pastores, missionários, diáconos. Tem outros estudos para a gente fazer. Obrigado por você que ficou até agora assistindo a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Manda um abraço para todos que estão se inscrevendo aqui. Daqui nos próximos vídeos eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui no canal, tá bom? Para vocês assistirem, ficarem ligados. Um abraço para o Daniel, lá em Juiz de Fora, que me escuta sempre. Para Jamile, lá nas Areias, que me escuta sempre. Um abraço para o Leandro, lá no Milho Branco, também em Juiz de Fora, que me escuta sempre. A Adriele, Deus abençoe vocês. O pessoal que está me escutando lá no estado do Espírito Santo. Um abraço a todos vocês aí, Toninho, toda essa família querida aí que nos escuta. Eu esqueci do nome do montão de gente. Então, para vocês toda dessa região aí que nos escuta, Pastor Benjamin, essa igreja querida aí, toda a família aí. Deus abençoe todos vocês, sempre faz comentário também. Se inscreva, curta, compartilhe e Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.